gente, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Juliana Nepomuceno, eu sou enfermeira também. Hoje eu estou aqui no Hemorrio, eu estou de plantão, mas vim contribuir a pedido da enfermeira Mônica, aqui, minha colega de muitos anos de trabalho aqui no Hemorrio. Eu sou plantonista aqui no Hemorrio, porém sou coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Estadual Getúlio Vargas já há 3 anos, indo para 4 anos. É um prazer estar aqui falando com vocês, tá ok? É desafiador, até a Mônica ontem estava comigo lá na SES, né, falando novamente lá do Hospital da Criança, e eu falando novamente aqui do Getúlio Vargas, tá ok? Então, vou trazer um pouquinho das nossas experiências no Getúlio Vargas, com implementação de algumas práticas de segurança do paciente, tá? E antes de eu começar, eu gostaria de agradecer a nossa coordenação técnica de hematologia, a Marcelena Senra, que deve estar aqui pela sala, por me liberar para poder fazer a apresentação. Obrigada, é um prazer. É um prazer poder contribuir também aqui com a instituição que eu também represento, né? Também, como plantonista, faço segurança do paciente aqui no Hemorrio. E vamos lá, vamos iniciar a apresentação, beleza? Vamos lá, aqui é nosso folder do evento, tá? E aí eu vou trazer hoje para vocês um pouquinho da experiência do Hospital Getúlio Vargas nas práticas de segurança do paciente, né? O restante eu já me apresentei para vocês. Vou apresentar sucintamente o Getúlio Vargas, muitos de vocês devem conhecer, né? O Getúlio Vargas fica localizado lá no bairro da Penha. Nós somos um hospital de grande porte, eu costumo dizer que o Getúlio Vargas é o nosso gigante, né? Temos 314 leitos. Nosso carro-chefe é o nosso trauma, né, com as nossas emergências ortopédicas, cirurgia geral, neurocirurgia e cirurgia vascular, além das emergências clínicas, né? Nós temos uma sala vermelha e um trauma que, conforme a gente fala, bomba, né? E é a nossa principal porta de entrada. E, além da nossa emergência, nós temos as nossas unidades de internação, né? A clínica médica, que são 81 leitos, né? As clínicas cirúrgicas, né, que se dividem entre cirurgia ortopédica e cirurgia geral, e vascular e neurocirurgia, que compreendem 91 leitos. CTI adulto, nós temos 56 leitos. CTI pediátrico, 8 leitos e 8 salas de centro cirúrgico, né? Ontem também, no evento que nós tivemos, eu cheguei a trazer essa informação. O Getúlio Vargas tem chegado a 700 cirurgias mês, né? É um número bastante expressivo para a rede, o que tem até mudado o perfil de pacientes que nós atendemos. E aí, falar um pouquinho do nosso núcleo de segurança do paciente, né? O nosso núcleo foi fundado em 2015, da seguinte forma: nós tínhamos uma comissão de segurança do paciente, onde nós tínhamos membros, né, do hospital, principalmente as lideranças assistenciais do hospital, que faziam reuniões mensais para trazer melhorias em relação à segurança do paciente, e até foi um período de implementação. Como nós temos a nossa legislação de segurança do paciente de 2013, quando foi em 2015 nós instituímos o núcleo, mas nós não tínhamos funcionários exclusivos. Quem realizava as ações do núcleo era basicamente as lideranças do hospital. E nesse mesmo período, houve a indexação do núcleo de segurança lá na Anvisa, conforme é preconizado pela RDC 36, houve a implantação do sistema de notificação de incidentes, né, no Notivisa, e conforme eu disse para você, o núcleo era composto basicamente pelas lideranças, com reuniões mensais, eram num formato de comissão. E aí, o que aconteceu? Que até culminou também na minha chegada ao núcleo de segurança do paciente. Houve uma mudança no termo de referência, né, no contrato de gestão. Para quem não sabe, o Getúlio Vargas ele é gerido por organização social, e aí houve uma mudança em 2019. E o que dizia esse termo de referência? Dizia que veio trazido pela Secretaria Estadual de Saúde, e dizia que o núcleo precisava ter uma equipe exclusiva de colaboradores. E aí,
nós ganhamos, e ganhamos muito, porque, basicamente, nós teríamos uma equipe exclusiva para atuar com segurança do paciente na unidade. Então, sairia do âmbito das comissões, que eu falei anteriormente, né? Começou em 2015, e nós teríamos agora, diariamente, colaboradores exclusivos para o núcleo, né? E o que isso nos possibilitou? Ampliar as nossas ações, né? E aí, como eu coloquei aqui um esquema de organograma, como hoje a gente tem, né, o núcleo, a coordenação do NSP, que até o momento é aqui a pessoa que vos fala, e nós temos 2 analistas de segurança do paciente. A direção geral, ao qual nós somos submetidos diretamente, optou por que esses analistas fossem prioritariamente enfermeiros, pois nós somos os profissionais, né, mais alinhados com a segurança do paciente, realmente, e temos mais o manejo das equipes assistenciais, né, porque felizmente, a maior fatia das práticas de segurança do paciente fica com a equipe de enfermagem, que está ali 24 horas, né, ao lado do paciente. E nós ainda temos, eu falo que eu sou afortunada até no momento, temos um assistente administrativo, que nos ajuda muito com as questões realmente administrativas, com questões de documentais, então, planilhas que nós acompanhamos, indicadores, ele faz alimentação, é um componente muito importante da equipe. Contudo, por mais que nós tenhamos uma equipe formada, nós ainda temos a nossa comissão de segurança do paciente. Então, mensalmente, nós nos reunimos, e aí, além dessas pessoas do núcleo, aqui no total de 4 pessoas, todas as lideranças do hospital se reúnem com a direção mensalmente, e nós discutimos ali as ações do núcleo duro, né, do núcleo fixo, e as ações que as lideranças também praticam alguma dificuldade. É um momento ali de um colegiado para decidir realmente as diretrizes para o hospital, os pontos fracos, onde a gente pode avançar. É um momento bem produtivo. Por que isso? Porque a gente acredita que a segurança do paciente não é única e exclusiva ali do núcleo, né? Nós temos que agir de forma transversal. E aí, à medida da apresentação, eu vou explicar mais um pouquinho como a gente consegue ser mais transversal lá na unidade, ok? E aí, voltando um pouquinho desse ponto de partida lá de 2019, quando a gente ficou rico em equipe, quais foram as nossas principais linhas de ação, né? Primeiramente, seguir lá o que é preconizado pela nossa legislação. Nós temos um manual de implantação, né, de núcleo de segurança do paciente, que descreve com riqueza de detalhes quais são as nossas ações, né, e para onde a gente pode expandir. Então, até com o auxílio da Secretaria Estadual de Saúde, que na ocasião tinha uma equipe, né, exclusiva para fazer orientação das equipes da rede, até por conta da mudança do termo de referência, nós criamos algumas linhas de ação principais, né? Iniciamos mapeando os riscos da unidade, né? Mapeamento de riscos clínicos e não clínicos. Os riscos clínicos são todos os riscos inerentes às atividades assistenciais. E os não clínicos, quando a gente fala em risco não clínico, a gente fala basicamente de estrutura. O Getúlio Vargas tem 83 anos, nós temos uma estrutura bem antiga, e a nossa estrutura hoje, ela traz riscos para o nosso paciente, principalmente em relação a pisos, em relação a inadequações no que diz a RDC 50, então, e todos esses riscos têm que estar ali descritos no nosso mapa de risco para a segurança do paciente, tá? A outra linha de ação foi a integração com instâncias que gerenciam riscos, né? E aí é a nossa missão de trabalhar articulado com outras instâncias do hospital, como a farmácia hospitalar, a CCIH, o NEP. Tá? O NEP é de suma importância para a disseminação dos treinamentos dos nossos protocolos assistenciais, e
a farmácia hospitalar ela é um componente incrível, principalmente para a gente atuar no protocolo de medicação segura, né? E graças a Deus, lá no Getúlio, a gente tem uma interface, uma integração muito, muito boa com a farmácia, com os farmacêuticos plantonistas, com as farmacêuticas rotinas, com a coordenação da farmácia, né? E a outra vertente é a nossa participação nas comissões obrigatórias, que também lidam com a segurança do paciente. A comissão de óbito, quando a gente avalia óbitos e verifica que aquele óbito foi decorrente de eventos adversos. A CCIH, quando a gente fala das taxas de infecção, da multiplicação de germes multiresistentes, das IRAs, né, das infecções relacionadas à assistência à saúde, principalmente na terapia intensiva, que nós temos 56 leitos, é um expoente na terapia intensiva. A própria comissão da qualidade, a qualidade em saúde está diretamente ligada, né, à segurança do paciente. Antigamente não, no passado recente, na verdade, ela era até colocada no mesmo patamar, né, a qualidade de saúde e segurança do paciente, né, e hoje a segurança do paciente vem se separando como uma ciência única, né, e a qualidade em saúde também. A participação da comissão de farmácia para a gente discutir perfil microbiológico, né, perfil de antibiótico, melhor dizendo, da instituição, como anda a dispensação de medicamentos, quais são as barreiras de segurança que são colocadas na dispensação da farmácia para evitar erros de administração de medicamentos e por aí vai. Hoje, nós temos na instituição, se eu não me engano, 18 comissões e os membros do Núcleo de Segurança do Paciente participam basicamente de todas as comissões, e aí a gente tem poder também de dar a nossa contribuição nas comissões institucionais. E aí eu vou destrinchar um pouquinho mais em relação às nossas linhas de ação, em relação a alguns tópicos que eu achei interessante trazer para vocês. Os protocolos de segurança do paciente. Nós criamos, nesse interim, novos protocolos, a equipe do núcleo, né, a partir do mapeamento de riscos, né, a gente fez adaptações nos nossos protocolos, fazendo um maior detalhamento dos nossos riscos e de ações, né, propostas para diminuir o risco na assistência à saúde, né? E, ao mesmo tempo, nós atualizamos esses protocolos. De 2019 para cá, a gente já teve 2 atualizações dos nossos protocolos básicos de segurança do paciente, né, que consistem nas 6 metas internacionais, e isso tudo foi baseado ali nas nossas atividades diárias de mapeamento e de visualização de risco, detecção, né, de riscos, e isso foi bastante proveitoso, né, para a gente cada vez mais personalizar os nossos protocolos institucionais. Nós trabalhamos com auditoria clínica, né? Eu costumo brincar que a auditoria clínica são nossas visitas de vigilância de segurança do paciente, porque houve a necessidade de nós implantarmos diariamente a presença do núcleo nos setores assistenciais. E aí, como acontece isso? Nossas analistas de segurança do paciente, que são 2 enfermeiras, elas visitam diariamente, a gente faz um cronograma de visitas, e de segunda a sexta elas visitam os setores assistenciais e ficam ali observando o cumprimento dos nossos protocolos assistenciais, como é o comportamento da equipe, como os familiares e pacientes percebem a segurança do paciente. É um momento que as analistas de segurança do paciente abordam familiares e pacientes também para informar e orientar sobre segurança do paciente. Nós temos também um momento em que elas distribuem folders assim, parecidos com o que o pessoal lá do Hospital da Criança oferece aos familiares. E dessas auditorias há uma competição de relatórios que são mensais
e que esses relatórios são enviados às lideranças do setor. E o que consiste esses relatórios? Esses relatórios consistem em não conformidades e pontos fortes também dos setores em relação à segurança do paciente. As não conformidades a gente apresenta elas numa forma principalmente de indicadores, né, que são relacionados aos protocolos assistenciais e algumas outras especificidades que cada setor apresente, e aí a gente solicita que os setores implementem um plano de ação para melhoria dessas não conformidades. O feedback que a gente tem dessas auditorias é muito bom, a gente já teve bastante pontos de melhorias, né? Foram pontos também que a gente observou que houve necessidade de haver alteração de protocolos assistenciais, porque, de repente, o que não era cabível para a emergência era cabível para a clínica médica, e o que era cabível para a clínica médica não era para a emergência. Então, a gente teve que fazer adaptações também nos nossos protocolos, e foi um momento bem interessante. Outra linha de ação que nossos analistas de segurança do paciente atuam eles fazem a confecção e acompanhamento dos nossos indicadores de segurança do paciente, além de análise crítica. Esses indicadores nos servem para fazer a medição, né, de como anda a segurança do paciente para os setores, para apresentação nas reuniões mensais da nossa comissão, que também é uma forma de dar feedback de como o hospital como um todo anda, e cada setor, né, a gente faz taxas globais e taxas setoriais também, é bem interessante. E além de nós também fazermos treinamentos, né? Fazemos capacitação em segurança do paciente, em conjunto com o NEP. O NEP é o nosso braço forte, bastante amigo, para poder nós treinarmos as equipes nos protocolos, em cada mudança que a gente implementa, em cada PDSA que a gente testa. O NEP sempre está conosco ali na parte de capacitação. E além das capacitações já programadas, a equipe de analistas de segurança do paciente também fazem ali no momento das visitas de vigilância, que eu falei na parte de auditoria, elas também aproveitam aquele momento ali para orientar e, de repente, já até corrigir algum processo que esteja falho com os colaboradores ali no momento da visita. Então, a visita é um momento muito, muito especial, porque além da gente conseguir verificar o paciente e o acompanhante, verificar e orientar, a gente também orienta as equipes, e com isso a gente traz a equipe para perto do núcleo, tanto eles nos conhecem quanto nós os conhecemos. Isso dá um termômetro bem interessante da unidade como um todo. Outra linha de ação é o nosso plano de segurança do paciente, que hoje ele é transversal. A gente tem a comissão de segurança do paciente, também tem ações dentro do plano de segurança do paciente. Contudo, o plano de segurança do paciente é de domínio do núcleo de segurança do paciente. Então, a partir lá daquelas linhas de ações que eu apresentei inicialmente, que a gente fez o mapeamento de risco, em cima do mapeamento de risco que a gente desenvolve o plano de segurança, que é anual. E aí a gente desenvolve o plano, atualiza, porque o plano de segurança do paciente não é estático, a gente não cria aquele plano ali uma vez e não acrescenta mais nada. Não, nós acrescentamos, porque a instituição ela é dinâmica. À medida que a gente verifica um novo risco, a gente inclui uma nova ação para mitigar aquele risco. Então, é por isso que eu coloquei aqui a situação de atualização do plano. Então, a gente também acompanha o plano, e a gente, na reunião mensal, sempre tem a pauta da gente atualizar ali o plano. Onde estamos? Conseguimos cumprir com essa tarefa? Conseguimos fazer essa melhoria? Sim ou não? Se não, vamos repactuar a data, vamos repactuar prazos, melhor dizendo, e a gente vai seguindo.
Outra função nossa, outra prática relevante nossa é a avaliação nacional de prática de segurança do paciente, da Anvisa, que ela acontece anualmente desde 2017, né? E nós estamos ali desenvolvendo essa autoavaliação desde 2019, e a gente vem tendo ótimos resultados, da última, que foi uma surpresa, e foi, na verdade, resultado de um trabalho, do trabalho da equipe todo, como um todo. Nós conseguimos alta adesão na avaliação da Anvisa nacional, isso para nós foi uma alegria muito grande, né? E ele é uma autoavaliação bem grande, a gente tem que enviar uma série de documentos nossos, todas essas práticas que nós temos, a gente tem que enviar para a Anvisa, né? A gente tem um prazo, esse ano terminou, se eu não me engano, no dia 31 de agosto, e nós trabalhamos arduamente, a gente tem que fazer auditoria de prontuários, principalmente prontuários cirúrgicos, verificação de treinamentos, que é um braço muito forte que o NEP nos ajuda muito com os treinamentos, e envio dos nossos protocolos, tanto específicos de segurança do paciente, como protocolos de CCH, que envolvem segurança do paciente também, e é uma autoavaliação bem grande, mas ela nos traz bastante reflexão, principalmente aonde nós estamos e para onde a gente ainda precisa caminhar, porque a Anvisa nos dá o retorno dos pontos de melhoria, porque pode não parecer grande coisa, mas quando a gente está dentro da instituição, muitas vezes a gente não consegue enxergar para onde a gente pode melhorar, mas com o feedback que nós recebemos de todo esse relatório que nós enviamos, eles conseguem nos pontuar onde a gente pode melhorar, e isso abre a nossa visão para melhorias. E eu trouxe uma frase que eu até apresentei ontem no evento que nós tivemos lá na secretaria, que todo esse trabalho que a gente desenvolve só é possível através das integrações com as diferentes áreas, né? Então, lá no Manual de Implantação do Núcleo de Segurança do Paciente, né, que foi lançado em 2016 pela Anvisa, ele diz que a integração das diferentes áreas que trabalham com riscos na instituição é considerada função do núcleo de segurança do paciente, considerando o paciente como sujeito e objeto final do cuidado em saúde. Então, eu trouxe um pouquinho das práticas do Getúlio Vargas em relação à segurança do paciente, contudo, a maior mensagem que eu quero deixar é que não é só o núcleo que faz segurança do paciente, são como todos nós, conforme a Rosa falou na outra apresentação, cada componente, cada colaborador da instituição, ele é responsável e ele é extremamente importante no ciclo de segurança do paciente. O paciente entra, ele é recepcionado por um agente de portaria, muitas vezes. O primeiro acolhimento, vamos dizer assim, muitas vezes, quando o paciente chega lá desacordado na emergência, é um maqueiro. Então, ele tem que se sentir integrante e participante de todo o processo. E é justamente esse o nosso maior desafio, ao mesmo tempo nosso maior, como eu posso dizer, nosso maior legado para o paciente, né? É que ele se sinta acolhido e se sinta seguro, desde a primeira pessoa que vai o recepcionar até a saída dele com a sua saúde restabelecida. Bom? E aí aqui eu trouxe outro trabalho importante que nós fazemos. A gente sempre procura fazer eventos que tragam à memória a segurança do paciente. Essas fotos são de 3 eventos que nós já tivemos esse ano, que foi o Abril, né, pela segurança do paciente, que a gente fez atividades lúdicas com as equipes, foi bem legal. A gente fez um jogo de tabuleiro humano e
e foi bem legal discutir riscos de cada setor e quais são as condutas que os colaboradores podem ter em cada risco. Na parte de baixo foi o evento que nós participamos juntos, né, com a CCIH, no Dia Mundial de Higiene das Mãos, e nós tivemos também um evento que nós chamamos Operação Risco Zero, onde nós conseguimos conjugar todos os membros da equipe multiprofissional, desde a farmácia, nutrição, fonoaudiologia, em que a gente discutiu com as equipes os riscos que cada etapa da assistência à saúde trazem ao paciente, né? A gente quis conscientizar cada vez mais as equipes do risco que a gente acaba trazendo na assistência à saúde aos pacientes. E foi um momento bem bacana. Os colaboradores falaram, nossa, eu não imaginei que, de repente, eu oferecer a dieta por via oral ao paciente, eu posso estar com tanto risco assim, o feedback foi bem bacana, e assim, esses eventos integram cada vez mais a equipe do hospital.